17, nós vamos tirar uma reflexão com base no texto que nós vamos ler. O povo caminhava em direção à terra que Deus havia prometido. Aquela vida de desgosto, de desonra, de humilhação, de derrota, que era quando eles trabalhavam exaustivas horas como escravo no Egito, parece que estava chegando ao fim, e Deus está conduzindo o seu povo em direção à terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Porém, Deus os provava o tempo todo. Deus permitia que em determinado momento faltava pão. Deus permitia que eles chegassem em lugares onde as águas eram amargas. E a verdade é que a intenção de Deus era mostrar exatamente onde estava o coração deles. E na nossa vida com Deus é assim. Deus nos prova o tempo todo. Deus nos submete a testes que vão servir para evidenciar a autenticidade da nossa fé. E nessa ocasião, o povo tem sede, não tem água para beber, e como de costume, eles vão começar a cobrar Moisés e fazer algumas reclamações. Então Moisés reclamará a Deus pedindo ajuda, e então Deus vai dar uma direção mostrando o que é que Moisés deveria fazer para colocar um bom final naquela angústia, naquela ansiedade, no desgosto daquele povo. Eu pedi para você abrir Êxodo capítulo 17. Eu quero ler a princípio os versículos de número 5 e 6. Está escrito assim: Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Mais uma vez, Deus escolhe uma maneira surpreendente de prover a necessidade do povo, porque não tinha água, o lugar era deserto. Então, com o coração inquieto, eles começam a dizer a Moisés que tinha que acontecer alguma coisa. Então Deus vai dizer: Moisés, aquela vara que você usou para tocar as águas do Mar Vermelho, pega ela, pega os anciãos, e eu quero que você vá a Horebe, e eu estarei ali sobre uma rocha. E então com aquela vara você vai ferir a rocha, e aquela rocha ferida dará água, e todo o povo beberá dela. Isso é uma lição preciosa para todos nós, porque essas coisas foram escritas para o nosso ensino. Então a ideia da mensagem é mostrar o comportamento da nação, a maneira que Deus escolheu para agir, e o que nós temos a ver com isso. Curva a sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai Santo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos o teu santo nome, e te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos aqui na tua casa, reunidos em teu nome, agora para ouvir a tua santa e poderosa palavra. Eu oro pedindo ao teu Espírito Santo, conduza esta pregação, ministrando o coração do teu servo, o coração da tua serva, tratando coletivamente e individualmente a vida de cada um, meu Deus. Essa palavra produza edificação na nossa fé. Enquanto essa palavra estiver sendo pregada, que o teu Espírito Santo, meu Deus, ministre a vida de todos os nossos ouvintes, não somente dos que aqui estão, mas também dos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, Pai. E onde esta palavra chegar, que o teu Espírito Santo conclui a boa obra que o Senhor há de fazer na vida do teu servo. Que assim seja feito, em nome de Jesus, amém
E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Você sabe que os hebreus ficaram aproximadamente 430 anos no Egito. E desses 430 anos, os últimos 231 foram anos de aflição, de angústias, de opressão, de amargura, porque se levantou um faraó que não conhecia José, e com medo de ver os hebreus lutando contra eles, porque a promessa que Deus fez a Abraão estava se cumprindo, e os hebreus se multiplicavam no número. Então esse faraó tem a ideia de escravizar o povo que passa a sofrer, passa a viver uma vida difícil. E depois de anos de sofrimento, Deus aparece a Moisés e o levanta como libertador, dizendo: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, por isso eu desci para livrá-los e levá-los a uma terra boa, a uma terra larga, a uma terra que manda leite e mel. Então qual era o propósito de Deus? Acabar com aquela vida de opressão, acabar com aquela vida de amargura, de trabalho escravo, acabar com o domínio de Faraó sobre os hebreus e conduzi-los pelos desertos em direção à Palestina, a terra prometida. Então, você conhece a história. Moisés vai diante de Faraó, que endurece o seu coração, não permite que o povo saia do Egito, e aí Deus vai operar sinais, enviando pragas que vão castigar o Egito, até que então Faraó permite que o povo comece a peregrinação, saindo daquela vida de escravidão e caminhando pelos desertos em direção à terra que Deus havia prometido. Mas é importante nós entendermos que esse povo que saiu do Egito, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, eles nasceram no Egito. Porque entenda, como é que esse povo começou a crescer em números no Egito? Quando houve nos dias de José fome em toda a terra, então os filhos de Jacó vão ao Egito à procura de mantimento. Aí lá no capítulo 50 de Gênesis, José vai alimentar os seus irmãos, que vão passar a habitar ali, e eles vão se multiplicando, multiplicando, multiplicando. E desse povo que está saindo do Egito em direção à terra que Deus prometeu, ninguém tinha 400 anos. Ou seja, eles nasceram lá, eles foram criados no Egito. Então, quando se falava de divindade, quando se falava de religiosidade, quando se falava de poderes superiores, o que eles entendiam? Que deuses para eles eram os deuses do Egito. Eles cresceram vendo bezerros serem venerados, vacas. Por isso que no Êxodo capítulo 32, quando o povo sentiu a falta de Moisés, o que eles vão construir como símbolo de adoração? Um bezerro. Então, quando Deus tira aquele povo do Egito, Deus sabe que eles não conhecem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Haviam se passado muitos anos. Só para exemplificar, eles estavam há 4 gerações no Egito. Se eu perguntar para você o nome do seu pai, você sabe. Quantos anos o seu pai tem? Onde ele nasceu? Você sabe. Se eu perguntar acerca do seu avô, você até conhece um pouco, mas as informações que você tem são poucas, não é? Agora, se eu perguntar do seu tataravô, eu não sei o nome do meu. Entende? Então, nesse período de 400 anos, poucos conheciam a história de José, de Abraão, de Isaac. Então, porque eles não tinham uma literatura, um texto escrito, registrado, capítulos e versículos. Então, o que Deus faz? Deus começa a se revelar a eles. Deus
começa a mostrar o que ele faz, quem ele é, o que ele pensa, como ele age. E o curioso é que durante o período de peregrinação entre o Egito e a terra que Deus havia prometido, esse povo vai ser provado o tempo todo. Primeiro Deus se revela, faltou comida, Deus faz a comida vir do céu, mostrando para ele que ele é o Deus da provisão. Quando eles saíram do Egito, eles começaram a caminhar, de repente vem uma ordem de Deus dizendo: Moisés, pega esse povo, volta, armem as tendas e fiquem acampados diante do Mar Vermelho. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que Faraó persiga o meu povo, e eu serei glorificado em Faraó. Olha como é que Deus arquitetou tudo. Deus colocou o seu povo num beco sem saída. Deus endureceu o coração do inimigo, para que o inimigo perseguisse o seu povo, para que Deus revelasse a sua glória. E aí você conhece a história. Faraó vem alucinado através do povo de Deus, o povo murmura, Moisés clama, Deus pede para que Moisés estendesse as águas, e o mar começa a abrir, e quando o mar se abre, a nação vai atravessar o gigantesco Mar Vermelho a seco, e os egípcios logo, eles entram para tentar capturá-los, e quando o povo atravessa o Mar Vermelho, Deus dá uma ordem, o mar se fecha mais uma vez, e então os egípcios vão perecer, e o povo de Deus vai cantar do outro lado o hino da vitória. E Deus está revelando para eles: vocês viram? Eu posso abrir caminho onde não tem caminho. Não é? Quando as águas eram amargas e eles não podiam beber, depois de 3 dias de caminhada, Deus vai transformar as águas amargas em águas doces. Quando você lê o Êxodo capítulo 17, que é quando os filhos de Amaleque se levantam contra aqueles homens que não tinham preparo para a batalha, porque a única coisa que eles sabiam fazer na vida era fabricar tijolos, Deus vai dar a eles graça e eles vão prevalecer diante daquele confronto. Deus está mostrando que Ele é o Deus que dá livramentos. E em todas essas ocasiões, nós entendemos que Deus se revela, Deus se faz conhecido. Quando você lê, por exemplo, o capítulo 19 do Êxodo, Deus vai chamar aquele povo de propriedade peculiar, de povo santo. Deus vai dizer: olha, em todas as nações da terra saberão que vocês são o meu povo. Vocês diligentemente ouvirem a minha voz, vocês guardarem a minha palavra, fazerem com zelo aquilo que eu ordeno, então vocês serão o meu reino sacerdotal. E aí no Êxodo capítulo 20, Deus vai dar ao povo uma série de mandamentos. A verdade é que a caminhada do Egito para a Terra Santa, em linha reta, segundo historiadores, era um período de 40 dias de caminhada. Mas Deus vai provar o seu povo, e aquele período vai ser um período de 40 anos de caminhada. E aqui nós já podemos começar a entender com isso. Nós estávamos no Egito, Faraó governava a nossa vida. Nós éramos escravos do cigarro, nós éramos escravos da bebida, da jogatina, da prostituição. E aí Deus nos libertou e nos fez uma promessa. 1 João capítulo 2, versículo 25 diz que a promessa que Ele nos fez é a vida eterna. Agora entenda, entre a libertação do Egito e a chegada na terra que Ele nos prometeu, existe o deserto. E o deserto tipifica a nossa vida, a nossa caminhada, nosso dia a dia. E quando você olha para a história, você percebe que os homens que foram escolhidos por Deus, que protagonizaram a história, eles eram o tempo todo provados. Deus fazia promessas, Deus diria que eles iriam chegar em algum lugar, mas a questão era as coisas que aconteciam antes do cumprimento da promessa.
Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, Deus chama Abraão e diz: ó, sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei, eu farei de você uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa que Deus faz a Abraão é essa: eu vou aumentar a sua posteridade, você vai ser pai de multidões. Só que em Gênesis 12, 10 está escrito o quê? E houve fome na terra. Ou seja, a expectativa de Abraão é: eu vou ser pai de multidões, mas houve fome na terra. Veio um período de dificuldade. Quando Abraão vai para o Egito, Abraão faz um acordo com a mulher dele, porque Abraão tinha medo de morrer. Em Gênesis capítulo de número 14, o texto mostra que Abraão precisa travar uma batalha para recapturar o seu sobrinho Ló, que havia sido sequestrado. Em Gênesis capítulo de número 15, Abraão está triste porque o tempo passou e ele ainda não havia visto o cumprimento da promessa. Quando você olha para a história de Isaac, em Gênesis capítulo de número 26, você vai perceber que houve fome em Gerar, na terra dos filisteus. Isaac faz planos de ir para o Egito. Aí Deus aparece a ele e diz assim: Isaac, não vá para o Egito, fica na terra, fica no lugar onde está, e eu vou abençoar você neste lugar. Ou seja, Deus vai colocar Isaac à prova. Fica onde você está, eu vou abençoar você neste lugar. Isaac poderia dizer: mas Senhor, o Abimeleque está desesperado, os próprios filisteus estão abandonando a terra. E o texto diz que Isaac plantou sementes naquela terra, e ele colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Deus colocou o Isaac à prova. Isaac obedeceu a Deus, e Deus o abençoou. Mas o texto diz na sequência que os filisteus o invejaram, e os filisteus entulharam os poços de Isaac. Quando nós olhamos para a história de José com 17 anos ele tem um sonho, e o sonho que Deus deu a ele é que no tempo futuro ele seria chefe do seu clã. Mas isso vai gerar inveja, ódio, uma trama dos seus irmãos. Quando nós olhamos para a história de Daniel era um homem de respeito, admirado pelo rei da Babilônia, tinha hábitos de fazer petições ao seu Deus, e diz a palavra que fizeram um decreto proibindo que os homens fizessem petições a qualquer divindade que não fosse o rei. Daniel precisava passar por isso. Nós não conseguimos falar da história de Daniel sem fazer menções da cova com leões famintos. Quando nós falamos de Sadraque, Mesaque e Abednego, o que vem na nossa mente? A fornalha de fogo ardente. Não se prostraram perante a gigantesca estátua que Nabucodonosor havia construído, e o resultado foi: eles foram lançados numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Quando nós falamos de Davi, nós lembramos de um dos maiores, dos principais episódios da sua história, quando ele enfrenta o gigante filisteu e o vence. Então entenda, Deus, Ele tem uma maneira de tratar o seu povo, de forjar o caráter do seu povo, de promover a maturidade do seu povo, os submetendo à prova, colocando a nossa fé à prova. Deus não precisava fazer o povo sentir fome, mas como é que eles iriam conhecer o pão que Deus dá se eles não tivessem fome? Como é que eles iriam saber que Deus abre caminho onde não tem caminho, se eles não estivessem num beco sem saída? Nós precisamos entender que quem estava conduzindo aquele povo era Deus, não era Moisés. Se você observar no Êxodo capítulo 17, no versículo 1, está escrito assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. Segundo o mandamento do Senhor. Quem dizia é por aqui, é Deus. Quem dizia é por lá, é Deus. Quem dizia é para marchar, é Deus. Quem dizia acampem, era Deus.
Moisés era apenas um instrumento usado por Deus, entenda isso. Durante o dia havia uma nuvem que os cobria, e durante a noite o aspecto daquela nuvem ficava como uma coluna de fogo, e era essa maneira que Deus conduzia o seu povo, e insistentemente Deus os provocava, Deus os colocava à prova. E você já pode parar e começar a pensar em algumas coisas. Às vezes, algumas coisas acontecem na nossa vida que nós não entendemos o porquê. Aquilo que estava fácil fica difícil, o que estava bom fica ruim. Onde havia fartura, agora há necessidade. De repente aquela paz se tornou em aflição. A tranquilidade deu lugar ao medo. E às vezes nós procuramos culpados, começamos a justificar, a dizer que foi isso, aquilo. Não, mas às vezes é Deus colocando a nossa fé à prova. Porque Deus trabalha assim. Vai comigo para a carta de Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. Olha que texto interessante. Tiago está escrevendo uma carta à igreja, e a intenção de Tiago, assim como a de Pedro, assim como a de Paulo, assim como a de Judas, era exatamente ensinar à igreja os valores da fé. Por que a nossa fé é útil? Você sabe que nós, quando falamos de fé, nós aprendemos que precisamos da fé para crer no que pode acontecer. Quando falamos de fé, nós pensamos: eu creio na cura, eu creio no milagre, eu creio no propósito, eu creio na libertação. E muitas vezes nós não percebemos, mas a nossa fé está na fé, nós temos fé na fé. E às vezes nós não entendemos onde estão os verdadeiros valores da fé, onde é que a fé realmente vai fazer a diferença. Quando você lê Hebreus 10, do 36 ao 38, o texto diz assim: necessitais da virtude que suporta os males, da virtude que suporta os males e os infortúnios, porque necessitais de paciência. Para quê? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar aquilo que Ele prometeu. Porque o que há de vir, virá e não tardará. Aí o texto assim: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós andamos por fé e não por vista. Agora, nós vamos entender que a fé que tem valor para Deus não é a fé que conquista, é a fé que suporta. Por isso eu disse, para nós, a convicção de fé qualquer. Eu era pobre, mas hoje eu alcancei a riqueza. Qual é a nossa convicção de fé? Eu acreditei e fui curado. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que os valores da nossa fé nós conhecemos quando nós somos colocados à prova. É quando a chapa esquenta. É quando vem o dia mau. Eu pedi para você abrir Tiago capítulo 1. Olha o que está escrito no verso 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. A palavra usada no original grego para tentações é peirasmos, que quer dizer um teste. Olha o que Tiago está dizendo, meus irmãos: tenha grande alegria, prazer, quando vocês forem colocados à prova, quando vocês forem submetidos a um teste. Porque entendam, uma coisa é abrirmos a boca e falar: Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. Uma coisa é nós dizemos: Senhor, tudo que eu tenho eu te dou. Senhor, eu quero o Senhor, eu só quero ver você. Uma coisa é nós dizemos: Senhor, a minha fé está firmada em Ti, a minha fé está firmada na rocha. Senhor, eu quero buscar o Senhor todos os dias da minha vida. Outra coisa é você provar isso na prática. E a nossa fé é frequentemente colocada à prova. E essa é a maneira que Deus
Abraão, Isaac, poderia ter falado de Moisés, Elias, Eliseu, qualquer outro. Todos precisam provar ou serem provados e passarem nos testes, nas provas. Olha como o Tiago está falando com a igreja. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, ou seja, maduros e completos, sem faltar em alguma coisa. Quando é que Deus prova o nosso caráter? Quando é que Deus constrói o nosso caráter? Quando Ele nos coloca à prova. Se você fez uma faculdade, se você fez um curso, se você fez lá o primeiro, segundo grau, você vai entender isso. Você passou um período de tempo estudando uma teoria. Você passou um período de tempo ouvindo o professor falar, copiando as lições da lousa. É isso? Depois de um semestre, bimestre ou trimestre que seja, você é submetido a uma prova, a um teste, onde você vai mostrar se você aprendeu ou se você não aprendeu. É nessa avaliação, é nesse teste que você vai mostrar o seu aproveitamento, se você foi aprovado ou se você foi reprovado. E é exatamente isso que acontece na nossa fé, porque nós vemos a igreja, nós aprendemos princípios e valores. Deus se revela através da Escritura. Deus, Ele nos ensina através da sua palavra. Jesus disse: eu tenho dito essas coisas a vocês, para que vocês encontrem a paz que só eu tenho para oferecer, porque no mundo vocês vão ser afligidos. E aí a aflição vem. Como é que nós reagimos em relação às aflições? Por que Deus permitia a fome? Por que Deus permitia a sede? Por que muitas vezes Deus escolhia agir da maneira mais difícil na vida do seu povo? Porque é nessas ocasiões que Deus nos mostra o que está no nosso coração. Vai comigo para Deuteronômio capítulo 8, para você entender isso melhor. Livro de Deuteronômio capítulo 8. Olha Deus falando à nação. Capítulo 8, versículo 1. Está escrito assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Então olha o que Deus está dizendo: olha, o que eu ensinei, o que eu ordenei, vocês precisam guardar e fazer. Para quê? Para que vocês vivam o cumprimento daquilo que eu disse, para que vocês vivam na prática aquilo que eu prometi, para que vocês vivam o cumprimento das promessas que eu fiz no passado. Então qual é a missão do povo? Guardar o que Deus falou e tornar na prática. Entende? Porque Deus muitas vezes coloca a nossa fé à prova quando vem o período da escassez, quando vem o período da tempestade. Existe um momento específico que Deus mostra para você o que é que está dentro do seu coração. Jesus diz em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, 26 em diante, ele diz assim: aquele que escuta as minhas palavras e não as cumpre, eu o comparo a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Ou seja, ele não construiu um alicerce, ele não tem uma base, ele não tem uma estrutura, e caíram a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e ela caiu. Este é aquele que não é aprovado. Este é aquele que é reprovado quando é submetido a testes. Como
pastor ungido, no cara que prega muito, na igreja luxuosa. Mas essas coisas não produzem edificação. Qualquer turbulência, qualquer vento, qualquer aflição, qualquer angústia, a pessoa cai. Por quê? Porque ela não tem raízes no Evangelho. O que ela esperava viver com a fé que ela tinha? Milagres, portas abertas. Ela esperava caminhões de dinheiro, a promoção do trabalho. A fé dela era para arrumar um namorado bom. A fé dela era para ela crescer financeiramente. Mas não é essa a proposta do Evangelho. Por isso que Jesus vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então eu comparo a uma casa edificada sobre a rocha. Caíram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque ela tinha alicerce, porque ela tinha uma base, ela tinha uma estrutura, ela estava edificada sobre a rocha. Este é aquele que é aprovado diante de Deus. Esse é aquele que, perdendo ou ganhando, ele continua na presença de Deus. Esse é aquele que, sendo favorecido ou não, ele entende que a fé que ele tem precisa funcionar no dia mal. A fé que ele tem vai ser a base de sustentação para o dia que a porta fechar, para o dia que as coisas conspirarem contra ele. É só você observar: a maioria das pessoas que abandonam a Deus, abandonam a igreja, abandonam a fé, não conheceram os valores da fé. Porque 1 Pedro 1,7 diz que a fé valiosa, que agrada a Deus, é como ouro, que para ter o seu valor, precisa ser provado pelo fogo. Então, por que Deus permitia que a nação várias vezes vivesse o medo, a fome, a sede? Para saber o que estava no coração deles, para revelar para eles o estado espiritual deles, como estava o progresso deles diante de Deus. Por isso que no versículo de número 2 de Deuteronômio 8 está escrito assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os teus mandamentos ou não. Sabe por que eu humilhei vocês? Sabe por que eu os coloquei à prova? Sabe por que eu permiti a fome, a sede? Sabe por que eu permiti o medo? Para saber o que estava no coração de vocês, se vocês guardariam os meus mandamentos ou não. Então, qual é o período de tempo em que Deus nos mostra o termômetro da nossa fé? É exatamente quando somos colocados à prova. Porque quando tem muito dinheiro, quando tem saúde e abundância, quando a família está tudo bem, quando tem paz no trabalho, quando a vida está uma alegria só, todo mundo é crente, todo mundo vive bem, todo mundo tem boas histórias para contar. A questão é quando Deus nos submete aos testes, quando Deus nos coloca à prova. E entenda, quando Deus nos prova, Ele não nos prova para o nosso mal, ao contrário, Ele nos prova para nos tornar cristãos maduros, cristãos experientes. Tiago capítulo 1, versículo de número 12, está escrito assim: bem-aventurado é o homem que suporta a provação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago vai dizer: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e o fim que Deus o deu? Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 11 em diante, Pedro vai dizer assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos por serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegrareis. Se pelo nome de Cristo
consultados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, como malfeitor, ou como aquele que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristãos, não se envergonhem, antes glorifiquem a Deus nessa terra. Paulo diz em Romanos 8:18: para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós deve ser revelada. Então, os discípulos, os apóstolos, os homens de Deus, tanto naquela época como nos dias atuais, eles entendem que a nossa fé para agradar a Deus, ela é constantemente submetida a testes, ela precisa ser provada. Talvez você esteja pensando assim: pastor, estou tranquilo, não está acontecendo nada, está tudo bem, estou nadando de braçada na vida. Espera, porque se Deus quiser mostrar para você a autenticidade da sua fé, vai bater um ventinho aí daqui a pouco. E todos os homens que são aprovados por Deus são aqueles que no dia bom ou no dia ruim, eles permanecem firmes no Senhor. As coisas conspirando ao seu favor ou não, eles permanecem firmes no Senhor. As portas abertas ou fechadas, eles permanecem firmes no Senhor. Agora, qual é o problema da nação de Israel? Qual é a dificuldade deles? Porque Deus está falando: ó, eu humilhei vocês, eu fiz vocês ter fome, eu permiti que vocês sofressem uma série de coisas, porque eu queria mostrar o coração de vocês. Eu queria saber se vocês seriam capazes de suportar tudo ou não, para mostrar para você que o homem não vive só de coisas terrenas, mas ele vive da palavra que sai da boca de Deus. Então, quando você é provado, quando você é submetido a testes, Deus ele te dá duas possibilidades: de você ser aprovado ou reprovado. Quando é que a pessoa ela é reprovada? Presta atenção nesse detalhe, porque para ser reprovado diante de uma provação, de um teste, você não precisa abandonar a igreja, você não precisa virar as costas para Deus, basta você colocar a amargura do seu coração para fora, porque Jesus disse que o que há em abundância no coração fala a boca. Entenda, quando Satanás vai, com a permissão de Deus, tirar o que Jó tinha de mais precioso por causa da fidelidade de Jó, Satanás havia dito a Deus: o Senhor cercou ele de bem, o gado dele tem aumentado na terra, tira o que ele tem e verás se não blasfema de ti na tua face. O diabo não queria que Jó fosse prestar cultos a demônios, não. O diabo não queria que Jó virasse satanista ou nada. O que o diabo queria? Que Jó abrisse a boca e começasse a blasfemar, começasse a praguejar. Entenda isso. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 29 e 30: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E no versículo 30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O que o diabo quer é que você abra a boca e comece a questionar a Deus. Entenda, a murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. A murmuração é uma maneira da pessoa querer ensinar a Deus a agir. É a maneira em que a pessoa expressa o seu descontentamento em relação àquilo que Deus faz. E isso é uma ruína no meio do povo de Deus. Estes homens, eles saíram com um número de 600.000, fora as mulheres e as crianças. E quantos entraram na terra de fato que Deus havia prometido? 2. A grande maioria deles pereceram nos desertos. Eu quero que você vá comigo para 1 Coríntios capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 10.
Olha o que está escrito no versículo de número 9. Está escrito assim: e não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ou seja, por que eles ficaram prostrados no deserto? Por que boa parte daqueles que foram tirados do Egito pereceram no caminho e não entraram na terra que Deus havia prometido? Porque eles começaram a reclamar, porque eles começaram a praguejar contra Deus. Filipenses 2,14, Paulo diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração. Entenda isso. A murmuração é um câncer. Para de reclamar com Deus acerca dos males que você sofre, das coisas ruins que acontecem contra você. Se você não tem palavras para orar e pedir socorro, pedir ajuda, não abra a boca para murmurar. Por que a nação foi reprovada? Por causa da murmuração. Volta lá para onde nós iniciamos. Livro de Êxodo, capítulo 17. Versículo de número 1. Está escrito assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Zim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. De novo, segundo o mandamento do Senhor. Quem é que mandava e desmandava? Era Moisés? Era Deus. Quem é que escolhia o caminho? Era Deus. Quem é que os conduzia? Deus. Quem os levou ao beco sem saída? Deus. Quem os levou às águas amargas? Deus. Quem é que fez o povo sentir fome? Deus. E quando você é tirado do Egito e você recebe a promessa de um dia herdar a Canaã celestial, o deserto que você peregrina na terra, quem conduz a sua vida? Paulo diz em Romanos 8,14: os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Então às vezes Deus diz: olha, lá que eu vou colocar você, o caminho é esse, está tudo fácil, uma delícia, parece que veio tudo de mão beijada. Aí Deus diz: não, peraí, vou fazer isso aqui. Aí de repente sopra o vento, igual Pedro: Senhor, se és tu, faça com que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus disse: então vem, Pedro. Pedro começou a andar, viveu um grande milagre. De repente veio o vento, e quando Pedro sentiu o vento, ele começou a afundar. Então era Deus que estava no controle de tudo. Aí veja o versículo de número 2: então contendeu o povo com Moisés e disse-lhe: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo pois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matarmos e sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Moisés, nós estávamos no Egito, e no Egito nós tínhamos água, no Egito nós não passávamos sede. Olha o problema da ingratidão. No Egito eles viviam como escravos. Historiadores dizem que eles chegavam a trabalhar 18 horas, a única coisa que eles tinham era o suprimento das necessidades básicas. E agora, tendo comido a comida que Deus mandava, a água que Deus provia, tendo atravessado o mar a seco, experimentado dos milagres que Deus operou, agora eles têm saudades do Egito. Agora eles murmuram, fazendo comparações entre a vida que eles têm sendo guiados por Deus e a vida que eles tinham como eles eram escravos. Esse é o maior exemplo da murmuração. Eu não sei porquê, mas eu virei crente e não tenho amigos. Quando eu estava no mundo, eu ia rodeado de amigos. Agora eu virei crente, ninguém está nem aí para mim. Quando eu estava no mundo,
salário alto, quando eu estava no mundo era eu que fazia a compra do mês em casa, tinha dinheiro para tudo. Depois que eu comecei a servir a Deus, eu virei pobre de marré. É onde a pessoa começa a fazer comparações entre a situação que ela vive servindo a Deus com aquilo que ela viveu quando ela estava no Egito. Esse foi o problema em que atrasou a vida da nação. Eles saíram do Egito, mas o Egito estava dentro deles. O coração deles ainda estava no Egito. Demonstraram o seu descontentamento através da contenda, das palavras de murmuração. Mas agora veja, Deus queria acabar com aquela angústia. Deus, com a sua bondade, graça e misericórdia, queria saciar a sede do seu povo. E então Moisés vai orar, Moisés vai clamar, e Deus vai dar a Moisés uma direção. Observe o que está escrito no verso número 4. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Senhor, o que eu posso fazer por eles? O clima aqui está tenso, pesado, eu estou até desconfiado que eles podem tentar contra mim. Versículo 5. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma consigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feristes o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Diga glória a Deus. O que Deus está falando para Moisés, a princípio, é um pouco difícil de entender, porque como é que a gente pode imaginar uma água saindo de uma rocha? Deus vai dizer para Moisés: Moisés, pega a vara, e vara é um símbolo, o cajado é um símbolo de autoridade, de juízo. E Deus diz: aquela vara que você usou para abrir o mar, pega os anciãos, eu quero que você vá ao Horebe, e eu estarei ali sobre a rocha, e você ferirá a rocha, e da rocha sairão águas que vão saciar a sede do povo. Eu sempre cito, quando eu faço um paralelo do Antigo Testamento com o Novo, o propósito do Antigo, que é revelar o Novo. Jesus diz em João 5,39: examinem as Escrituras. Ele se refere ao Antigo, porque vós cuidais delas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então entenda, apesar da manifestação do poder divino ser mostrada continuamente no livro de Êxodo, na pessoa do Deus Pai, ele revela através da orientação que ele dá a Moisés a ação do Deus Filho. Eu estarei sobre a rocha. E quando você lê, por exemplo, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, volta lá rapidinho. 1 Coríntios capítulo de número 10. Eu quero ler com você o versículo de número 3. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, está escrito assim: e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quando ele fala de um manjar espiritual, ele está fazendo menção a Êxodo 16,4, que é quando acontece a descida do maná. E anos depois, Jesus se revela dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. No texto, Paulo
espiritual que o seguia. E ele diz que aquela pedra era Cristo. Aquela pedra tinha um significado, ela tinha uma relevância, não estava ali por um acaso. Quando Pedro pregava em Atos capítulo 4, volta aqui por favor, Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo de número 10, está escrito assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. Este quem? Um homem que havia sido curado. Pedro está perante o Sinédrio justificando aquilo que havia acontecido. Aí ele está falando de Jesus. No versículo 11 ele diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Ele cita o Salmo 118, verso 22. Ele está dizendo: ele é a pedra, ele é a rocha, a pedra que os edificadores rejeitaram. Verso 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, quando Deus diz para Moisés que estaria ali sobre a pedra, Deus está manifestando uma ação do Filho. Jesus está presente ali através daquela pedra. Mas só um outro detalhe, volta lá para Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo, capítulo de número 17. Está escrito assim, lá no verso número 5. Versículo 6, melhor dizendo: e eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha Horebe, e tu ferirás a rocha. Então Deus está falando para Moisés: Moisés, sabe o cajado? Leva ele, chama os anciãos, eu estarei sobre a rocha Horebe. Moisés, o que você vai fazer? Você vai ferir a rocha. Você vai pegar o cajado e você vai ferir aquela rocha, você vai exercer um juízo sobre ela, e aquela rocha precisa ser ferida, e então sairá águas dela. O que Deus está querendo ensinar? O que Deus está querendo revelar? Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Olha o que está escrito no verso de número 4. Está escrito assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas ferimentas, pelas suas machucaduras fomos sarados. Isaías, nesta visão, ele vê um servo sofredor sendo julgado injustamente, sendo condenado, e ele observa que aquele servo está com o seu corpo coberto de feridas. E quem é este servo sofredor? A rocha, Jesus Cristo, está sendo alvo da ira de Deus, está recebendo um juízo divino. Para quê? Para nos dar a paz que nós temos hoje, para nos dar a oportunidade de nos reunirmos em seu nome. Agora veja, Deus está querendo mostrar que aquela rocha iria brotar água depois de ser ferida. Quando aquela rocha fosse ferida, então dela sairia água para o povo beber. E aí entra a parte mais linda do milagre que Deus opera. Jesus vai dizer para aquela mulher samaritana, em João 4:
Se tu conheceras o dom de Deus, você lhe pediria água e Ele te daria água viva. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem bebe dessa água nunca terá sede. E entenda, quando em Gênesis capítulo de número 2, o texto, capítulo 1, verso 2, diz que a terra era sem forma e vazia, o texto diz que havia trevas na face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E águas em movimentos tipificam a ação do Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo divino. Quando ele fala que daquela rocha ferida iria sair água que iriam saciar a necessidade do povo, Deus está revelando a ação do Espírito Santo. Olha o que está escrito no Evangelho segundo João capítulo 7. Evangelho segundo o apóstolo João capítulo 7, versículo de número 37, está escrito assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não havia sido ferido, glorificado. Ou seja, Jesus está dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, eu sou a água que vai saciar a necessidade daqueles que estão sedentos. Jesus está querendo dizer: vai ser em mim que você vai encontrar descanso para a vossa alma. Vai ser em mim que você vai encontrar refúgio, que você vai encontrar abrigo. O texto diz que Jesus ainda não havia sido crucificado, mas hoje, com a revelação da Escritura, nós entendemos: a nossa alma precisa ter sede de Deus. O que nós precisamos é buscar o tempo todo saciar a nossa alma no fluir e no poder do Espírito Santo. Porque entenda, Deus está mostrando para Moisés algo que iria acontecer no tempo futuro. Ou seja, aquele que tem sede, como diz Apocalipse capítulo 22, na altura do versículo 17, ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. O Espírito e a esposa diz: vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Ou seja, no momento da nossa provação, no momento da nossa tentação, no momento em que as coisas não cooperam ao nosso favor e que as nossas expectativas não são correspondidas, o que é que nós devemos fazer? Recorrer à ajuda do Espírito Santo. Como Paulo diz em Romanos 8,26, o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como diz em Hebreus 4,15, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Mas qual é a questão? As pessoas estão perdendo a sede de Deus. As pessoas murmuram, reclamam, questionam a Deus, praguejam contra Deus, duvidam da pregação do Evangelho, porque está faltando vontade de se buscar a Deus, está faltando dedicação, zelo. Você observar o Salmo de número 63, eu quero que você vá comigo até lá. Salmo de número 63, verso 1, está escrito assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Eu anseio por ti.
eu desejo a ti. E aí você deve entender que se o Espírito Santo não te consolar, se o Espírito Santo não te fortalecer, se o Espírito Santo não te amparar, se você não encontrar no Espírito Santo o socorro que você precisa, você não vai encontrar em lugar nenhum. Por quê? Porque não vai ferir outra rocha. Deus não vai oferecer um outro cordeiro, não haverá um outro sacrifício. E é por isso que eu tenho dito insistentemente que o que Deus poderia fazer de mais precioso por mim e por você já foi feito. Amém. Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Nós éramos sem formas, vazios de Deus, dominados pela corrupção da nossa natureza, totalmente engalfinhados no pecado, sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus começou a se mover em nosso favor. Com o poder da sua palavra, Deus transformou o aspecto da terra, e haja luz, e houve luz, e haja isso, e houve aquilo. Salmo 33, verso 9 diz: Ele mandou e tudo se fez, Ele ordenou e logo tudo apareceu. E aí de repente Deus nos traz do Egito para cá, e aqui nós ouvimos a palavra, a pregação do Evangelho, e entendemos que é uma promessa que vai se cumprir na vida daquele que nele crê. A promessa que Deus nos fez é a vida eterna. Porém, Deus trabalha nos desertos. É nos desertos que Deus nos coloca à prova, é nos desertos que Ele forja o nosso caráter, é nos desertos que Deus nos dá a oportunidade de amadurecermos, de conhecermos a Deus. Às vezes Deus permite que falta, nós enchemos a nossa boca para dizer, nós podemos tudo naquele que nos fortalece, mas nós esquecemos dos contextos. Paulo diz assim: eu não digo isso como por necessidade, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho, em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidades. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando eu aprendi os valores da minha fé, eu entendo, deu errado, Deus pode estar me provando. Amém. Não aconteceu como eu esperava, Deus está me submetendo a um teste. Essa é a hora que eu preciso provar a Deus que Ele mora dentro de mim. Amém. Eu preciso mostrar para Deus que a rocha foi ferida. Eu tenho ciência e que dele brota água em abundância. Eu sei que no meu interior há rios de águas vivas. É na hora da prova. Mas às vezes as pessoas murmuram, questionam, reclamam. E quando eu meditava nessa palavra, eu pensei exatamente nisso. 600 mil homens, fora mulheres e crianças, saíram para viver a realização de uma mesma promessa, mas apenas 2 pessoas chegaram até o destino final. Imagine você, se no nosso meio apenas 1 ou 2 fossem salvos. Imagine você a dimensão do nosso fracasso, passar um longo período de tempo buscando a Deus, ouvindo a palavra, e no final não ser salvo, ou abandonarmos a fé, retrocedemos. Que o Espírito Santo mostre para você que tudo aquilo que acontece na sua vida, quer seja coisas boas ou coisas ruins, só pode acontecer com a permissão de Deus. E às vezes você não entende, mas até os males que acontecem, como Paulo diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus fez de tudo. Deus produziu medo, mas Deus deu livramento. Deus ele promoveu a fome, mas Deus deu o alimento. Deus promoveu a sede, mas Deus deu a água. Jó 5:18 diz que Deus faz a ferida, mas Ele sara. Talvez Deus te trouxe aqui para dizer: calma, fecha a boca. Eu só estou querendo mostrar para você a situação da sua vida espiritual. Eu só estou querendo mostrar para você a fé que você diz que tem. Eu estou querendo mostrar para você quais são os seus valores. Não há tempestade que dure o tempo todo. Depois da tempestade vem um período de tranquilidade.
tranquilidade, de bonança. Eles tiveram sede, mas Deus providenciou a água que eles precisavam para beber. Vamos todos ficar de pé.